Boa tarde, senhoras e senhores, nesse domingo perfeito para todos os amantes de futebol americano. Estamos de volta aqui em mais uma live, ainda falando do draft da NFL, que vai acontecer na próxima quinta-feira. Já agradecer todo mundo que começou a seguir a página um pouco antes da live começar. Eu estava vendo o pessoal por aqui, já tem pergunta do Marcelo Hipólito. A gente já vai chegar em toda essa parte. Mas hoje a gente vai falar do Baltimore Ravens, a terceira equipe que a gente vai falar aqui nas lives. Tento trazer alguém aqui que seja torcedor do time, ou que acompanhe muito o time. E hoje eu trouxe meu amigo aqui, o Ober, que faz parte aqui da comunidade do FABR, é um dos amantes também do futebol americano. E como ele mesmo disse, trouxe para o Baltimore Ravens, que é o Grêmio da NFL, né? Então, Ober, seja bem-vindo à nossa live, sua primeira participação aqui. E vamos falar de Baltimore Ravens, né? Vamos falar de muito Baltimore Ravens, vamos falar bastante de futebol americano, que é a nossa paixão. Muitíssimo obrigado, Ornelas, pelo convite. Obrigado também a quem está nos assistindo. Fico muito feliz de poder estar compartilhando e, enfim, conhecendo um pouco mais a tua audiência também. Fico contente que estão todos aqui. Agradecer agora o Liu Ham, que também se tornou um seguidor aqui da página. Gente, a gente atingiu a meta de 50 seguidores, que é uma de alguns pedidos da Twitch para liberar emote com os outros botões e tudo mais. Então, com o passar da semana, eu vou tentar liberar isso tudo também para o pessoal que já está acompanhando. E vamos lá. Ober, para a gente fazer uma apresentação rápida, né? Eu acho que pessoalmente a gente nunca se viu ainda, né? Por conta de pandemia, por conta de Tenho distância. certeza disso. A gente ainda não teve a oportunidade de se ver, mas você é um cara que está muito presente no futebol americano aqui brasileiro, né? Tá com o pessoal do futebol americano Brasil. Conta um pouco de você pro pessoal antes da gente entrar no draft de vez. Perfeito. Bom, obrigado, Ornelas. Eu sou do Rio Grande do Sul. Durante os anos, desde 2016, na verdade, eu narro jogos de futebol americano aqui no nosso estado, principalmente aqui do Rio Grande do Sul. Eu nunca fui para fora para fazer essas narrações. Tive o portal Overtime, que alguns talvez possam ter conhecido, onde a gente fazia muito conteúdo de futebol americano, também voltado ao entretenimento do futebol americano, mas o assunto era basicamente aqui do Rio Grande do Sul. A gente fazia entrevistas, tinha, enfim, um monte de conteúdo bacana que o pessoal curtia. Isso entre os anos de 2017 e 2019. E atualmente eu escrevo para o Futebol Americano Brasil. Fica o convite, inclusive, para você seguir lá no Instagram, no Facebook, @Futebol Americano Brasil, e no Twitter, FABR Notícias. Arroba, né, no Twitter. Eu não uso Twitter, tá? Já quero deixar isso muito bem claro aqui. Detesto Twitter. Mas, enfim, tem o Twitter lá, não sou eu que mexo, pelo menos, felizmente. E para quem quiser também me seguir no Instagram, é @Leonardo_Oberher. Sim, é bem difícil, por isso que o pessoal geralmente me chama de Ober, principalmente aqui no estado. E, enfim, entre outros muitos projetos, eu ainda sou aluno de jornalismo aqui da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo. E, cara, eu vou te falar que foi o Baltimore Ravens o grande fator para eu gostar de futebol americano. Eu acho que não vou aqui cravar que todos os torcedores do Baltimore sejam por esse motivo, mas eu imagino que seja justamente pelo filme Um Sonho Impossível, que eu assisti lá no longevo ano de 2012, na minha aula de artes. Eu estava na oitava série naquele momento. E acabei me apaixonando pelo esporte, pelo time, pelo Michael Ower, por tudo. E eu disse, putz, esse é o time que eu quero torcer. E daí surge a brincadeira de ser o Grêmio da NFL, porque historicamente o Grêmio é um time que gosta muito de ganhar da forma mais peleada possível. Peleada, para quem não é gaúcho, porque eu acho que esse não é um termo que vocês usam muito. Aguerrido, bravo, aquele time que vai na garra, no sangue. O Baltimore é um time assim, principalmente porque sempre teve boas defesas. E mais recentemente, porque é um time, fazendo um paralelo aqui com o Grêmio, rapidinho, o Grêmio é um time que desde 2015 tem superávit, fazendo paralelo com a NFL. O Baltimore ainda tem um salary cap que dá para fazer algumas movimentações, mas não contrata muitos jogadores de tanta qualidade. Quando contrata, ou são jogadores muito velhos, ou são jogadores com histórico bravíssimo de lesão. E aqui eu estou citando o Sammy Watkins e o Dez Bryant. E o Grêmio traz Thiago Neves e Everton Cardoso, né? Para quem é paulista vai conhecer e vai concordar. E é um time que usa muito a base. O Grêmio usa muito a base. Claro que não existe base na NFL, mas existe o draft. Então, por isso que para o Baltimore Ravens, para o torcedor do Baltimore Ravens, o draft é um dos momentos mais importantes do ano. Assim como é, claro, para outras equipes, mas para o Baltimore Ravens é a esperança de dias melhores, de jogadores melhores no nosso elenco. Bom, já que você já tocou direto no assunto de draft e tudo mais, a gente vai começar rapidinho falando sobre a free agency, né, do Baltimore Ravens.
Eu fiz até uma anotação aqui, eu tô até pegando para não falar errado. Foram mais de 10 jogadores que foram embora ou que não tiveram contratos renovados. Você citou Dez Bryant, por exemplo, que é um cara que foi para Free Agents. O RG3, que talvez possa voltar, mas teoricamente não tem mais contrato com a equipe. Mas desses jogadores que foram embora de Baltimore, qual você acha que pode criar um impacto mais imediato, assim, do lado negativo de esse cara vai fazer falta? Eu, particularmente, de todos esses que saíram, eu vejo que o Matt Judon é um cara que era pouco valorizado e que vai fazer uma falta muito grande para essa defesa. Com certeza, o Matthew Judon é um linebacker muito explosivo, ele tinha ótimos números e realmente ele é muito subestimado no Baltimore. O Baltimore, embora sempre tenha gostado de linebackers, e aí eu trago a história do Ray Lewis, não valorizou da maneira que deveria o Matthew Judon. Claro que existem outros nomes, né, que saíram na free agency. Existe o Mark Ingram também, que há 2 temporadas atrás tinha vindo muito bem, era o líder de jardas terrestres entre no corpo ali de corredores. Mas ano passado conviveu muito com lesões, daí vem o J.K. Dobbins e resolve a parada para o time do Baltimore. E claro, o Dez Bryant, né? Ele, no ano passado ele teve 6 jogos, 6 recepções e 2 touchdowns. Ele era um jogador que tinha uma estirpe diferente, colocava o quadro de recebedores do Baltimore num outro patamar. Então, acredito que são os 3 principais nomes aí dos que saíram realmente nessa free agency, até por conta do histórico. São 3 jogadores de renome, são 3 jogadores experientes. E, claro, o Matthew Judon, dos 3, era o mais novo e tem aí, com certeza, muita capacidade de se manter em altíssimo nível, mas de fato ele era muito subestimado no Baltimore e, sendo sincero, embora tenha saído do meu time, eu gostava muito dele, ele é um cara que merece ser amado por outro time. Aqui ele não era. Você falou do Dez Bryant, né? Ele para mim era um cara que ele chegou na equipe para ser um cara situacional, principalmente de red zone e tudo, porque é um cara que Isso. tem boas mãos, é um cara que em bola contestada era muito utilizado, mas para o jogo como um todo, ele até pela velocidade que o ataque de Baltimore joga, não era um cara tão prestativo. Antes da gente começar a falar de draft, só para assim, o Marcelo tá participando aqui com a gente, falou só o Ornelas e o Rafão para me fazer usar tweet. Obrigado, Marcelo. Embora vamos trocar a 27 e a 31 para ganhar 2 ou 4 escolhas de segundo dia, tá valendo. Já já vamos chegar nesse assunto. Tem outra pergunta aqui sobre draft também. E antes da gente já começar a responder todo mundo, falando em chegadas, você falou do Sammy Watkins, né? E acabou sendo o único nome assim de mais impacto que a gente pode falar, ou você acha que algum dos outros 5 jogadores que chegou tem ali um impacto mais legal dentro dessa equipe? Olha, eu queria destacar o esforço que fizeram para trazer o Kevin Zeitler. Eu tô com o celular aqui, tá só, porque é um monte de jogador. Eu não sou um cara assim super decorativo, né? Eu, Eu eu, não eu decoro o já nome das sou caras. eu já sou dos mais antigos. Eu vou no caderninho mesmo, porque é mais fácil. É só para explicar que tô olhando para baixo, porque eu tô lendo. Mas Tranquilo. o guard, que era do Giants, né, o Zeitler, eu acho que é um movimento interessante para reforçar o meio da linha, de fato, porque a gente também vai entrar agora na questão do Orlando Brown. A linha ofensiva do Baltimore sofreu ano passado, sofreu bastante, inclusive por conta da lesão do Orlando Brown, e agora precisa encontrar alguém para jogar como tackle, né? Tem só o Ronnie Stanley. Então acho que traz um guard que já tem uma certa experiência na NFL. A linha ofensiva do Giants não era assim era aquele 50-50, assim, não era a melhor coisa do mundo, mas também não era a pior. Então acho que traz um nome aí para reforçar bem, eu acho que junto dos jogadores que, principalmente o Sam Watkins, né, que é um jogador que eu particularmente adorava draftar, adoro draftar no fantasy, porque é um jogador que tem bastante velocidade, ele ainda tem 27 anos, é um jogador jovem ainda, querendo ou não, para a função de wide receiver, né, tem alguns anos aí pela frente jogando nessa função, e ele adorava fazer muitas jardas, então pro fantasy ele é muito bom. Agora, resta saber se porque antes ele recebia a bola do Patrick Mahomes, que a gente sabe que é um exímio passador. O Lamar Jackson a gente sabe que não é bem exatamente isso, né? Então o Sammy Watkins eu acho que surge para suprir, inclusive, uma falta, porque por característica ele é diferente do Dez Bryant, Sim, né? O muito. próprio tu mesmo acabou comentando da questão do Dez Bryant ser um jogador mais físico, jogar bastante em rotas curtas. O Sammy Watkins não, ele é correria. O que falta para o Sammy Watkins talvez seja um pouquinho mais, desde o ano passado, de questão de lesões. Ele se lesiona muito, mas é um E jogador que. foi, e foi um dos motivos que ele saiu dos Chiefs, né? Os Chiefs já Exato. estavam carregados de recebedores, tinham ali alguns problemas de salary cap, e o salário do Sammy Watkins, se eu não me engano, ia ser alguma coisa na casa dos 12, 13 milhões, e que pro que ele estava produzindo não valia a pena segurar, né?
Exato, então, se ele conseguir se manter saudável, ele vai com certeza suprir a falta, e aqui eu vou fazer uma crítica Tá aos wide aberto, tá receivers liberado. estrelas, ele vai suprir uma falta de que o Marquise Brown não está entregando o que achavam Sim. que ele ia entregar. O Marquise Brown ele não é hoje nem Hollywood, top 20 wide receivers da Hollywood NFL. Brown, né? Pois é, a marca dele é muito mais forte do que ele em si, o Hollywood. Ele posta muito mais no Instagram do que necessariamente jogar bola, mas tudo bem, é a opção Eu, dele, vai ver agora ele vai resolver, né? eu tenho uma péssima lembrança do Hollywood Brown, porque ele estreou em 2019 contra o Miami Dolphins. Para quem não sabe, eu sou torcedor do Miami Dolphins. E as duas primeiras recepções dele como jogador profissional foram 2 touchdowns em cima do Miami Dolphins. Foi um cara que chegou com muita pompa de ser o cara 1 ou o cara 2 e acabou não resolvendo. Vamos começar aqui porque eu queria agradecer, tem bastante perguntas já antes da Oh, gente show, show. começar. O Marcelo Hipólito, mais uma vez, agradecer muito você, Marcelo, que sempre está interagindo no Twitter e está participando aqui. Vejo uma galera colocando Leatherwood ou na 27 ou na 31. Lembrando que a gente vai falar da troca do Orlando Brown e agora o Ravens tem a escolha 31 na primeira rodada. Sendo que é um baita reach, porque é um atleta para sair no final de segunda até início de quarta rodada. Inclusive, ontem saiu um mock com 7 rodadas de um site grande e só tivemos reaches em nossas escolhas. O Ravens carrega uma certa inveja ou má vontade dos analistas? Assim, a gente sempre fala em draft que você nunca está escolhendo pensando só no seu time. Você tem que escolher para evitar que outros times peguem jogadores que talvez você goste. O reach ele é aceitável em algumas situações. No meu ponto de vista, por exemplo, a gente só tem 2 safeties muito bons nessa classe: o Morin e o Rich Grant. Então são 2 caras que, se você às vezes dá um reach, por exemplo, o Morin sair da 16 da primeira rodada em diante, não é reach. O Grant sair no começo da segunda rodada, talvez não fosse o lugar dele, mas pela classe de safeties ele se torna uma necessidade. Concordo que eu acho que o Leatherwood na primeira rodada é um reach, mas eu acho difícil, assim, tem alguns analistas que gostam mais ou menos de outros times, né? Mas não acho que no caso específico tem alguma coisa com relação a isso. O que você acha, Hugo? Você sabe que eu estava lendo, inclusive, um estudo da Athletics Larry Holder. O Ravens é um dos times. Larry Holder. Meu inglês não é dos melhores também, dá para perceber. Mas, enfim, o Baltimore é um dos times que mais escolhe o The Best Player Available, que é o melhor B- jogador possível, né, dentro é, do draft. é um termo que em inglês, para galera que às vezes eles não explicam, é o BPA, né? É o Best Player Isso. Available, que é uma coisa que, se vocês querem um exemplo fácil, foi o Sid Lamb ano passado. Não era a maior necessidade dos Cowboys, mas era o melhor jogador disponível na board, era um cara de top 10 e Dallas não deixou passar. Isso, basicamente está atrás dos Steelers, dos Colts, dos Patriots e dos Cowboys nesse quesito, dentro desse estudo dessa última década. Então o Baltimore costuma trazer esse tipo de jogador, costuma trazer os melhores jogadores possíveis dentro do board. Então eu não acredito que eles vão fazer uma escolha justamente por isso, até porque eu não acredito sinceramente que o Baltimore esteja fazendo essa troca agora pelo Orlando Brown, ganhando mais uma escolha de primeira rodada para conseguir. Porque as escolhas que ele já tem, o Baltimore tem a escolha número 27 no geral, e os Chiefs tinham 31, o Baltimore agora ganha 31. São posições perto. Então eu não acho que o Baltimore vai arriscar necessariamente uma dessas duas escolhas aí para trazer um jogador que ele possa pegar na segunda, terceira rodada. E também há a especulação de que uma dessas trocas de primeira rodada vá para o Pittsburgh Steelers pelo Alejandro Villanueva, que é um offensive tackle aí de 32 anos, justamente para suprir a falta do Orlando Brown. Então, os próximos 3 ou 4 dias aí vão ser bem importantes realmente para definir se o Baltimore vai para esse draft com 2 escolhas de primeira rodada ou se vai só com uma, justamente porque. E agora, falando como torcedor, sinceramente, eu acho que trocar uma escolha de primeira rodada pelo Alejandro Villanueva, que é um jogador mais experiente, que protegeu muito bem o Big Ben Roethlisberger, adoro esse nome também, ele eu acho que é uma escolha ok, assim, é uma troca ok, depende do que vai adornar essa troca, né? Daí um pouco o Baltimore acaba cedendo mais uma troca de terceira rodada, alguma outra vantagem para o Pittsburgh Steelers, talvez acabe não entrando muito na questão. Mas eu acho que é importante a gente imaginar que o Baltimore não tem historicamente essa ideia assim de pegar um jogador de segunda, terceira rodada na primeira, simplesmente porque ama aquele jogador. Ele geralmente vai no melhor jogador possível. É uma situação um pouco complicada, aí eu pelo menos vejo, porque aí a gente estaria falando de troca de divisão. É muito difícil a gente ter uma troca entre times da mesma divisão, ainda mais na primeira rodada. Mas eu acho que
para a situação de Baltimore, poderia ser uma boa, porque é um cara sólido, um cara que já se provou. Não sei se ele tem velo. Aí é o que eu falo mais uma vez: o ataque dos Ravens é um ataque muito rápido e muito dinâmico. Então a sua linha ofensiva também tem que seguir essa atuante. Então, às vezes, você trazer um cara mais pocket passer, um cara que a marcha já não é mais tão forte. é, E até para confirmar essa informação para o Marcelo, eu estava olhando aqui. Na verdade, Villanueva ele é free agency. Então não é um cara que você vai ter que trocar para trazer. Só tem que assinar o contrato com ele. E eu estava até confirmando quando eu vi você falando. O P Dias 97 mandou assim: você, com todas as críticas ao ataque aéreo, inclusive vindo dos próprios jogadores, acha que vão ter mudança? Eu acho que se a equipe quer mudança, tem que buscar no draft, porque assim, como a gente falou, o Sammy Watkins não é o cara que vai resolver teu jogo aéreo. O Hollywood Brown tá se mostrando que é um cara que vai ser o receiver 2 ou receiver 3. Então, eu acho que, tipo assim, para essas críticas irem embora, ou para você fazer alguma coisa, você tem que você vai ter que buscar algum recebedor no draft, porque na free agency já não tem mais nenhum cara assim de grande impacto. É, uma coisa que você comentou, a troca do Orlando Brown, eu particularmente gostei, porque assim, ele já queria ser trocado, por causa de toda a questão de que ele queria jogar de left tackle, os Ravens falaram que lá ele não ia jogar, então ele tá desde fevereiro buscando uma troca, e Baltimore conseguiu fazer essa troca antes do draft, por uma primeira rodada. A única coisa que não me agrada eu não sei porque Baltimore deu a segunda rodada que tinha para o Kansas City Chiefs. Tem toda a questão de negociação lá para troca, preço de troca XYZ. Mas eu acho que não é a única parte ruim dessa troca. Mas eu acho que você consegue ali na 31 trazer um outro offensive tackle ou trazer um edge. Até como tem uma outra pergunta aqui do Froterd, falando se Baltimore pode pegar um edge top. Eu acho que a classe de Eds não tem tantos caras bons, assim, top. Mas na primeira rodada você ainda vai conseguir pegar um Gregory Rousseau. Algum outro cara pode cair ali, que alguns times tenham algum problema. O Hipólito também mandou. Vale lembrar que Dennis Kelly, Villanueva e Houston visitaram os Ravens. E dia 3 é bem capaz de um desses tackles e Houston acabar assinando. O que melhora a situação para o draft. Eu também acho. Teve gente falando que o Villanueva já estava meio acertado, mas só ia ser anunciado depois do draft. Então, se a gente não ver Baltimore agindo com linha ofensiva no draft, pode ser um sinal ainda mais forte, principalmente no dia 1. Aqui o Pedias mandou mais uma. Se os Ravens saírem do draft com o Rousseau e o Marshall ou o Betterman, é um bom draft. Também acho. Não acho que o Betterman dura até a 27. Mas vamos falar de draft agora, porque senão a gente tá com quase 20 minutos aqui e a gente não fala no draft. Eu listei aqui 3 necessidades que para mim são as primárias para Baltimore. Recebedor, sem sombra de dúvida. Outside linebacker, principalmente depois da saída do Matt Judon. E interior de linha ofensiva. Isso porque a equipe perdeu o Brown, o Matt Skura, que era o center, foi para o Miami Dolphins. E teve também, eu sempre não sei falar o nome desse cara direito, é o DJ Flicker, que era outro offensive tackle dessa linha, que também foi para Miami. Então, na free agency foram 3 caras da sua linha ofensiva embora, 2 caras que eram titulares e um cara que jogou 50% dos seus snaps. Então, ó, a gente olhando aqui a board, né? Os Ravens têm a escolha 27, a 31, que veio na troca com os Chiefs. Não tem escolha de segunda rodada, porque deu a segunda rodada desse ano para o Kansas City. Aí tem a 94, a 104 e a 131. E a 136, que aí é outra escolha que vem dos Chiefs. Até aí, eu acho que você consegue trilhar nomes para você considerar para o seu time. Tem algum jogador nesse draft que você viu que pode sobrar ali para Baltimore? Ou algum cara que você gosta muito, que você acha que seria uma boa escolha para a equipe? Cara, assim, eu concordo com as tuas colocações a respeito dos jogadores. Eu acho que a questão da linha ofensiva ela vai passar muito se vão trazer alguém, principalmente para tackle ou não, porque senão eu coloco o tackle como uma necessidade também para esse draft. Sim. Eu sinceramente, considerando a saída do Matthew Judon, eu queria, além de um linebacker mais forte também, mais encorpado, seria um safety.
Eu acho que a secundária do Baltimore sofre bastante, mesmo tendo o Marcus Peters e o Marlon Humphrey, são dois cornerbacks, né? A posição de safety, até o Earl Thomas sair, estava bem colocada, bem postado. O Chuck Clark, deixando a Elliott e o Earl Thomas, caso necessário. Agora, sem o Earl Thomas, que é um jogador mais experiente, também mais encorpado, o Earl Thomas saiu faz tempo, tá? A última temporada ele já não estava, porque ele tinha brigado com um jogador que eu não lembro agora se era o Deshaun Elliott ou o Chuck Clark, acho que era o Chuck Clark. Então, precisa de um jogador, precisa de um safety importante. E assim, tu me perguntaste de quem eu gosto desse draft. Tem um jogador que eu particularmente gosto, mas não é por ele ser jogador, é por ele ser filho de um rapper, o Aaron G, e ele é sobrinho do Dr. Dre. Pô, esse cara tem que jogar no Baltimore, pelo amor de Deus. Baltimore ou Las Vegas? São... É o Olaya Griffin, que é cornerback da USC. Inclusive, 42% dos passes em direção ao Griffin foram completos na última temporada, segundo Pro Football Focus. Mas, cara, assim, eu sinceramente, o Baltimore todo santo ano vai atrás de um wide receiver, então a gente pode esperar um wide receiver com toda certeza. Não digo talvez na primeira rodada, porque daí vai depender de quem tiver disponível, porque fala-se muito no Amon-Ra, fala-se entre outros jogadores também de wide receiver aí para aparecer na primeira rodada, mas eu acredito que deva ir ou para reforçar a linha ofensiva, seja com guard ou seja com tackle. De novo, vai depender se vão fechar com tackle ou não, ou se não, alguma coisa para secundária. Porque realmente hoje as posições que parecem estar mais carentes no time do Baltimore. Porque se a gente for pegar nome por nome, cara, o quarterback é muito bom, tem lá suas deficiências, mas é muito bom comparado a outros. Tem running backs muito bons, tem Justice Hill, tem Gus Edwards e tem J.K. Dobbins, que matou a pau ano passado. Os wide receivers, daí provavelmente vão trazer mais um, mas tem o Samuel Watkins, Marquise Brown. Tem aí dois tight ends maravilhosos, que é o Nick Boyle e o Mark Andrews. Mark Andrews, inclusive, que é o jogador que mais recebe passes do Lamar Jackson. Aí a linha ofensiva tá um desastre. A linha defensiva, Khalil Campbell, Derek Wolfe, Matt Buike. Tem jogadores ali para agir, mas precisa de um edge. Tem o próprio Marcus Peters, Marlon Humphrey na secundária. Tem o Patrick Quinn, que maravilhoso, sou apaixonado por aquele maluco. Joga demais. Um linebacker realmente muito importante, mas precisa de mais alguém ali para ele. Precisa de um pass rusher. Então, eu acredito que o Baltimore deva ir atrás dessas funções. Linha ofensiva, um pass rusher importante, coisa que hoje o Baltimore não tem, então maravilhoso assim. Um jogador para proteger a secundária. Bom, falando um pouco sobre. Voltando a falar do Hollywood Brown, né? O Marcelo tá participando bastante aqui com a gente, mudou. Quanto ao Hollywood, não queria quando draftamos ele, porque veio com cirurgia no pé. Mas não acho ele WR3. Acho que ele é um WR2. O problema é que Boykin, que não ajuda do outro lado, e a maioria das vezes não consegue separação. Que faz ficar a marcação mais pesada no Hollywood. Mas ele é isso mesmo, para ter 700, 800 jardas por ano. Mas precisamos de um WR1 como Bateman, Marshall Jr., Dayami Brown ou Nico Collins, que seriam muito bons. Mas a única coisa que quero é Humphrey ou Dickerson ou Myers. Assim, falando em WR, ali mais ou menos na altura da 27, se Baltimore não usar essas duas escolhas às vezes para subir, porque pode acontecer para às vezes algum WR bom que comece a cair um pouco mais, eu gosto muito de Terrace Marshall, porque eu acho que ele é um cara que pode sobrar ali na 27. Gosto talvez de Rondell Moore na 31 também, que é um cara rápido, é um cara ágil. Não vai ser o receiver para parte de fora do campo, mas é um cara que pode já começar a produzir, ainda mais nesse ataque que está deficitário de bons recebedores. Kadarius Toney também é um nome que muita gente fala para final de dia 1. O Elijah Moore de Ole Miss também é um cara que pode se encaixar bem nessa forma, é um cara que você vai conseguir usar em sweep, é um cara que você vai conseguir usar para motions, é um cara que vai fazer muito para o seu ataque, além de ser só um recebedor. Eu particularmente acho que uma dessas duas escolhas da primeira rodada precisa ser endereçada em receiver. Vai nesse conceito de best player available. Pega o melhor receiver que tiver na board de Baltimore ali naquela altura. Porque a equipe precisa de um cara que chegue para ser o 1. Porque não é o Sam Watkins que vai ser esse cara. Como o próprio Marcelo falou, o Hollywood Brown não tem essas características também. Mandaram aqui. Quanto a needs, hoje pro draft precisamos de center, right tackle, swing tackle, tight end recebendo para suprir a ausência do Hayden Hurst, DT, 1 ou 2 edges, um linebacker marcador de passe e um DB para suprir a nickel. Aí fica difícil, não tem tanta escolha assim no draft, mas dessas escolhas assim, tight end eu acho que não vale a pena.
porque a classe é muito fraquinha, tirando o Kyle Pitts. São caras ali que, sabe, podem se desenvolver, mas não são tão bons. Defensive tackle, pensando aqui mais ou menos na 104, 131, Ozin, eu não consigo falar no sobrenome dele direito, mas é um defensive tackle de UCLA, que é muito bom e pode sobrar para a equipe também, é um cara que pode ser uma boa. Linebacker, eu tava dando uma olhada aqui, pro que Baltimore faz, eu gosto muito de Zaven Collins, mas você teria que pegar ele na primeira rodada, porque ele não vai estar disponível na terceira. Então é um cara que você teria que gastar ali a 31 ou a 27. Coloquei o Baron Browning, que é um linebacker que talvez caia um pouco, mas também não acho que cai tanto assim. E de interior linha ofensiva, eu coloquei aqui um nome que eu gosto de primeira rodada, que é o White Davis. White Davis é um cara que não se fala tanto, mas é um cara muito sólido nesse interior de linha ofensiva. Eu acho que ele não vai cumprir um papel de center, mas é um cara que você precisa, é um jogador bem sólido, que joga da forma mais ou menos como o Baltimore gosta, principalmente de correr com a bola. Eu acho que isso é o mais importante quando você está trazendo para um time que corre muito com a bola, trazer um cara que entenda mais ou menos o seu estilo de jogo corrido, entendeu? Porque é uma adaptação a menos para ele. O P. Dias mandou, essa classe de tackle e receiver tá muito boa, vai sair com boas peças. Também acho que receiver e linha ofensiva são as duas melhores posições nesse draft. Como eu falei, Tyrande tá fraco. Quarterbacks, a gente tem ali os caras do top 10 e depois não tem tanta coisa boa assim. Linha defensiva, no geral, tá bem fraco. Tem ali alguns edges que são de dia um, mas nenhum ali que tem um nome que você fala, nossa, esse aqui eu não posso deixar passar. Mais uma aqui do P. Dias, o ataque aéreo do Ravens é uma piada, a Steph não vai estar fazendo um bom trabalho. Eu acho que o Phillips de Miami vai estar disponível na do Ravens. O Jaden Phillips é um cara que existem muitos questionamentos com relação a ele, porque ele teve problemas com concussão, foi um cara que parou de jogar, voltou a jogar e tudo mais. Mas se você tivesse ali com a 27 a 31, Ober, o que você acha que você faria? Você talvez tentaria subir por algum bom recebedor? Quais escolhas você tentaria investir ali nessa primeira rodada? É que depende muito do que os outros times também vão atrás, principalmente, honestamente, eu iria tentar para cima, eu iria tentar trocar essas duas, porque são duas escolhas muito próximas de final de primeira rodada, são jogadores, independente da 27 e da 31, que vão aparecer ali, já não são mais aqueles tops, não são. Então, talvez possa pintar um outro jogador que tem um histórico um pouco complicado, seja de lesão, seja de problema pessoal e tal, mas normalmente não são grandes jogadores que sobram nessas posições, então eu tentaria subir, sim. Agora, com o que tem as mãos hoje, eu acredito até que o Baltimore possa trabalhar para trocar uma delas por algum jogador. Acho que pode tentar negociar aí, mas eu gosto muito do Terrence Marshall também. É um wide receiver que pode pintar aí, como também trouxeste na 27. Eu acho que é um dos melhores jogadores possíveis dentro desse draft para onde o Baltimore está nesse momento. E só fazer uma questão aqui dos tight ends, que foi comentado, o Baltimore trouxe agora na free agency o Josh Oliver também, Sim. que estava no Jacksonville Jaguars, se não me engano. Então, tem três tight ends ok, assim, eu acho Sim. que realmente nessa função não precisa. O Oliver é um cara que ele é um conceito mais de tight end bloqueador, mas até faz sentido, porque você já tem dois caras ali no seu elenco que são muito bons recebendo a bola. O Andrews também é um bloqueador muito bom. Então você ter os tight ends que recebem bem a bola geralmente são mais caros. Então a equipe já tem dois caras bons ali. Acho que traziam com esse aspecto de ser um homem a mais na linha também é muito útil. Mais uma vez, pensando na equipe, no jeito que a equipe corre com a bola e como é a dinâmica de jogo do ataque. Agora, se a gente tem dois nomes para defesa, principalmente, porque particularmente eu gosto muito do ataque, tá? Eu gosto de times que façam gols e que façam touchdowns. Por isso que eu torço para dois times que não fazem nada. Mas enfim. Para quem não me conhece, tá? Eu sou bem meio zoeiro, tá? Eu sei que o Ornelas é um cara sério e trouxe um piadista aqui, então fique Imagina, tranquilo. pode ficar à vontade. Mas assim, eu gosto muito do Trevor Maury, que é safety de TCU. Gosto do Jason Howley, que é edge de Penn State. Eu acho que são dois jogadores que podem surgir nessas duas escolhas também. Caso realmente Baltimore entenda que precisa de jogadores para defesa, são talvez os jogadores mais bem indicados nesse momento para o draft, 27ª e 31ª escolha. Mas vai depender, eu sinceramente, o que eu acho. E aí agora o que vão fazer, tá?
Até agora foi a minha opinião, o que eu acho que vão fazer. Vão tentar investir para pegar uma escolha mais alta. Se não conseguir, vão pegar um wide receiver, um jogador para defesa, um edge, muito provavelmente, nessas duas escolhas. E daí vão tentar pegar o melhor jogador possível dentro dessas formatações. Pelo menos é isso que eu acho que eles vão fazer. Se eu faria, sinceramente não. Acho que o ataque está um pouco melhor ou menos pior do que a defesa. Então eu iria trazer 2 jogadores de defesa nessa primeira rodada. Eu vejo assim, se a equipe não trouxer um right tackle não, um offensive tackle no dia 1, para mim é um sinal forte de que a contratação do Villanueva está encaminhada, porque é uma situação bem legal. Interior de linha ofensiva, eu não lembro quem falou de reach, acho que foi o Marcelo. Um reach que para mim é aceitável por exemplo, o Humphrey, que é center de Oklahoma, que se você pegar ele na 27 ou na 31, é um reach que eu, na minha concepção, acho aceitável. Porque você não tem a segunda rodada, então você não vai ter como pegar ele na segunda rodada. E na terceira, mais num caso, é um cara que não vai sobrar na terceira rodada. Então é um reach mais aceitável. Você pegar ele na 27 ou na 31. Eu acho que, pensando no draft como um todo, em Baltimore, não dá para não pegar recebedor no dia 1. Se a equipe, como o próprio Marcelo levanta aqui, quanto a descer, trocaria até as duas. Cair até a 41 no máximo para conseguir uma terceira tá ótimo. Precisamos de mais escolhas. De Costa mesmo disse que quanto mais escolhas, menos chance de errar. É verdade. E quando você está numa situação de, de duas escolhas de final de primeira rodada, você vai ter alguns times desesperados, entre aspas, para selecionar algum cara que eles possam ativar o quinto ano de contrato. Como o Baltimore fez há alguns anos quando trouxe o Lamar Jackson. Esperou a primeira rodada chegar bem perto do final, subiu e pegou o Lamar Jackson. Por que não esperou para a segunda rodada? Porque pegando na primeira rodada você ativa o contrato de quinto ano e você tem um valor a mais para controlar desse calouro. O P. Dias mandou, não acho que tenha reach depois da escolha 25. Depende. Eu acho que foi mais uma vez, depende muito do time, da situação e das opções que você vai ter de quarterbacks, por exemplo. Fora, falando de QBs, por exemplo. Fora os 5 caras que a gente sabe que vão sair na primeira rodada, eu não acho que nenhum outro QB que saia na primeira rodada é uma boa escolha. Sabe, por exemplo, eu vi algumas pessoas colocando o David Mills, que foi quarterback de Stanford, no Saints. Eu acho uma péssima escolha, porque eu acho que ele vai estar lá na segunda rodada e na terceira rodada. Ninguém vai estar desesperado para subir e pegar o cara. Mas assim, o reach é complicado porque depende muito de como cada time está avaliando o jogador. Sem o combine é ainda mais difícil, como todo mundo sabe. Eu acredito que quem me acompanha viu todas as entrevistas dos Pro Days. Não ter o combine tornou o trabalho até de jornalistas mais difícil, porque você não tem a chance de ver o que cada time gosta mais, quais times falam com cada jogador, que esses geralmente são fortes indícios, né? Mas eu, particularmente, iria se não conseguir trocar a 27 a 31, ou trocar uma das duas, porque, por exemplo, eu acho que se na 27 você tem o Tyrese Marshall ali, pega a 27, usa a 27 para trazer esse cara, e na 31, se alguém quiser trocar, por exemplo, sobrou algum jogador que o time não quer abrir mão de primeira rodada por questão de contrato, ou porque acha que ele não vai estar lá na escolha no dia 2, tenta fazer essa troca. Volta a ter poder na segunda rodada, tenta puxar mais alguma coisa, porque aí você consegue trabalhar melhor, né? Como foi falado aqui. Ter mais escolhas é menos chance de errar. E isso é verdade. Tanto é que se você pega da parte final, a gente tem aqui. Não tá recheado. A gente tem aqui, ó, 27, 31, 94, 104, aí, ó, 131, 136, 171, 184 e 210. Tem bastante escolha, mas elas estão bem espalhadas, entendeu? Então você pode, às vezes, ali conseguir fazer uma troca, trazer alguém que faça o seu jogo fluir melhor. Seattle faz muito isso, que é descer mais, pegar esses caras ali de terceira, quarta rodada, que entendem o que a equipe quer fazer, e geralmente esses caras funcionam. Mas assim, se eu tivesse que escolher na primeira rodada, eu iria de Marshall na 27, se ele ainda estiver disponível, ou o melhor receiver que tivesse disponível ainda na 27. Na 31, se ninguém tiver disposto a trocar e tudo mais, aí eu iria
de offensive tackle. Aí pode ser o Eichenberg, que é tackle de Notre Dame. Você pode ir de Creed Humphrey, que é um cara que pode jogar de center já no primeiro ano, então você conseguiria suprir um pouco da necessidade de interior de linha ofensiva. E antes de eu passar de novo para você, Uber, o Marcelo participou mais uma vez aqui. Se não trocar as duas, eu iria de Humphrey, se estiver na board, e mais um WRX que joga pelas laterais, características que não temos hoje. Foi mais ou menos o que eu falei. Assim, eu também acho. Eu acho que o Marshall cumpre essa parte de jogo, ser um cara que pode jogar no X. Claro que a gente sabe que a adaptação desses caras para a NFL ela demora um pouco mais. Então, a gente pode ter alguns caras ali que façam isso. O que a gente vê, por exemplo, alguns caras que foram X começarem como slot até pegar a velocidade da NFL e depois voltar para X. Mas o Terrence Marshall é um cara que talvez não precise passar por isso, porque em 2020 ele foi muito testado já e se provou. Não ter o Ja'Marr Chase em LSU, de certa forma, fez bem para ele, porque ele teve mais bola na direção dele e pôde se provar mais. Você, Ober, qual o valor assim você acha que seria legal para trocar, se você tivesse que trocar a 27 a 31 ou uma das duas, o que você tentaria levar de volta nessa troca? Eu acho interessante a possibilidade de trazer algumas escolhas de segunda rodada, porque realmente são muito importantes para Baltimore, e como o Eric De Costa mesmo disse, né, quanto mais escolhas, menos chances de errar. E Baltimore também não costuma pegar, e tem muitas escolhas de primeira rodada, normalmente não tem esse estilo, né, e geralmente quando tem, são escolhas de final, de primeiro dia. E até estava lendo aqui um mock draft que fizeram com dois jogadores de linha ofensiva na terceira rodada que estariam disponíveis, Sim. o Deontay Brown, do Alabama, e também o DeAndre Smith, de East Carolina. Quer dizer, então depende muito da leitura que vão fazer do draft, especificamente se vão sobrar esses jogadores mesmo, são dois bons jogadores. Acho que pode rechear e trazer um pouco mais de quantidade de qualidade para a linha ofensiva do Baltimore. Mas, cara, uma pergunta difícil, porque realmente eu acho que o que eu penso e o Eric De Costa pensa são totalmente diferentes, né? O cara, eu não posso negar que ele é um gestor muito bom. Eu acho que ele tem feito temporadas muito boas nesse sentido, tem feito drafts muito bons também, porque vale lembrar dos jogadores que foram escolhidos no ano passado, a grande maioria, se não deu certo, pelo menos 70% ali jogaram. De novo, J.K. Dobbins, Devin Duvernay, tem o que jogou bastante no slot, principalmente no final da temporada, Patrick Queen, o Marabuike, são 4 jogadores aí das 10 que teve ano passado, então só aqui de lembrança teve o Daniel Stone, se não me engano, também que apareceu em algumas oportunidades. Uhum. São caras que já Então, começaram a produzir no primeiro ano, né? isso, mas não, tirando o Patrick Queen, claro, que foi de primeira escolha, todo mundo sabia que ele ia produzir, o resto ninguém tava nem aí. Sim. Né? O J.K. Dobbins também tinha um hype bacana por ele e era uma escolha de segunda rodada. Então, dali um pouco, o Baltimore pode utilizar realmente para buscar mais escolhas de segunda e terceira rodada, porque, de novo, não vai fazer muita diferença tu escolher na vigésima. Até faz um pouco de diferença, mas não é uma diferença, por exemplo, tu ter uma escolha na décima, Na na décima, 10 escolha isso, geral. na décima escolha, perdão, falei rodada, né? Na décima escolha e na 31ª. Isso é uma diferença gigante. Agora, da 27ª para a 31ª, não faz tanta diferença. Sim. Quer dizer, dependendo daquilo que tu tiver disponível. Então, desce um pouquinho, tenha a capacidade de conseguir escolher mais jogadores na segunda e na terceira rodada. Sim. Agradecer o Jonatas, que começou a ser um seguidor aqui. O Pediz e o Marcelo estão conversando bastante aqui no chat, falando sobre o Marshall jogar mais como X e depois como slot. O Pediz mandou: será que a chegada do Watkins não indica que os Ravens vão olhar para outras necessidades? E eu até concordo com o que o Marcelo mandou. Eu não acredito. Eu acho que o Watkins veio para suprir a saída do Snead, que também já não era um mega recebedor, mas era um cara que produzia bastante em Baltimore. Eu acho que recebedor não vai fugir muito disso. Por mais que a filosofia de Baltimore seja correr primeiro, você precisa ter recebedores, porque a gente já viu que você não vai ganhar só correndo com a bola. Vai ter dias que seu jogo terrestre não vai encaixar da melhor forma possível. E se você não tiver recebedores que tenham capacidade de criar separação, caras que consigam se movimentar na parte de dentro do campo, entendeu? Eu acho que não tem como fugir muito disso. Dos nomes que você falou, Deontay Brown é um nome que eu gosto muito, mas não é um nome que eu gosto tanto para Baltimore, porque assim, ele é um cara muito grande, inclusive foi um dos jogadores de Alabama com quem eu consegui falar. Ele sai da faculdade não tendo cedido nenhum sec,
Isso é uma marca muito boa para um cara que joga na conferência que ele jogou, que é a ACC. Mas assim, é um cara muito pesado. Então, assim, se Baltimore decidir implementar corridas mais em zona, tudo mais, é um cara que não vai produzir tanto. Correndo em AI, correndo em formação com 2 tight ends, tudo, é uma boa pedida. É um cara que vai te entregar muito bem. E pode ser uma aposta legal ali como você falou, né? Na 131, na 136. Ou, não acho que na 104 seja tão assim, porque ele provavelmente ainda vai estar lá. Mas assim, eu acho que o pessoal tá. É isso que eu tô gostando. O pessoal que tá no chat tá concordando bastante com isso. Que recebedor é uma necessidade, sabe? É difícil você conseguir jogar na NFL de hoje, onde é uma liga muito aérea, e é uma coisa que vai se manter por muito tempo ainda, gente. Se você não tiver bons recebedores, não tiver um jogo aéreo bem estabelecido, mesmo que seja um conceito de RPO, que é um ataque um pouco mais simples, mas que se desenvolva bem, você não vai conseguir ganhar muitos jogos. É, Então você tem que endereçar, sabe? São poucos times nessa temporada, nesse draft, que não precisam endereçar em um ou dois recebedores. Esses poucos times são Kansas City Chiefs, Tampa Bay, que são times que já estão ali, mano, até a boca de recebedor bom, entendeu? E até o próprio Tampa Bay Buccaneers pode buscar recebedor no dia 2 porque o Antonio Brown foi embora, entendeu? É, e como o Marcelo falou aqui no chat, é uma classe muito boa de recebedores. Entendeu? Em algum momento, seja na primeira, seja na terceira, seja na quarta, vai ter algum jogador bom para você. Um nome que eu tô com muito na cabeça, tanto para Baltimore quanto para times que jogam mais ou menos no mesmo estilo de Baltimore, é o Demetric Felton, de UCLA, que é um cara de dia 3 ali para quarta rodada, quinta rodada. Mas é um cara muito bom também, que você pode desenvolver ele dentro do seu jogo. Agradecer a Ferreira Game, o Ferrarini, nosso grande amigo também da FABR, que agora é um seguidor aqui do canal. E assim, a gente já tá chegando aqui até perto. Eu queria levantar uma pergunta que veio lá do começo do chat, que era a projeção do Baltimore Ravens para essa temporada. Lembrando que Baltimore faz parte da AFC Norte, que tem Pittsburgh Steelers, que é uma das melhores defesas da NFL. Tem Cleveland Browns, que se tornou um time em ascensão muito grande nos últimos anos. E o Cincinnati Bengals, que tá ali nessa, nessa, nesse bolo de divisão. Tá com o Joe Burrow, tem uma escolha top 5 dentro do draft. Então, qual que é a sua projeção antes do draft? Vamos fazer uma projeção antes do draft para esse Baltimore Ravens. Assim, torcedor do Baltimore, desde a chegada do Lamar Jackson, ele é um torcedor muito iludido. Tá? Todo ano, quando me perguntam algo, cara, eu acho que dá para chegar no Super Bowl. Óbvio, como torcedor e tal. Agora, analisando friamente, depois da temporada que o Pittsburgh Steelers teve, que eu sinceramente me surpreendeu no ano passado, embora quando eu tinha participado na época do timeout, eu havia comentado que os 4 times dessa divisão, eles estão cada um numa situação diferente naquela oportunidade. Sim. O Baltimore era o time mais confirmado, Pittsburgh era o time que estava em decadência, mas, deixa eu botar no asterisco, decadência por conta do Big Ben, jogador velho, que não várias lesões. Se ele não jogasse, Pittsburgh não teria tido, com certeza, o recorde que teve no ano passado. Sim. Os Bengals se estruturando e tentando colocar alguma coisa, e o Browns crescendo de produção. Esse ano, eu vejo algo muito parecido com o que aconteceu no ano passado, sabe? O Baltimore e o Pittsburgh Steelers vão aparecer brigando pela primeira colocação da divisão, mas dessa vez os outros 2 times não são aquela papinha fácil que já foi em outrora. Quer dizer, o Joe Burrow é um quarterback que eu gosto muito, geralmente eu draftei ele nas maioria das ligas que eu tive ano passado de fantasy, eu sou um apaixonado por fantasy também. Então ele é um quarterback que, principalmente nos fantasies que são Dynasty, eu peguei ele quase sempre porque era um quarterback que me chamava atenção, e ele realmente confirmou, né, a expectativa que tinha em cima dele, fez uma boa temporada, acho que agora com mais experiência. Até a lesão, né? Até a lesão ele foi bem, então acho que pode começar agora com um pouquinho mais de experiência a desenvolver um pouquinho mais. Então acho que vai ser uma divisão muito difícil, que vai definir vão ser de fato os confrontos internos, porque fora deles, os 4 times têm grande chance de fazer um recorde muito positivo. Sim. O que vai definir mesmo vão ser os confrontos diretos dentro da divisão. E só aproveitar bem rapidinho aqui, porque eu tinha prometido que ia deixar um abraço muito grande para o Felipe Rotert, do Bulls, também um wide receiver. Ele é um wide receiver aí que o Baltimore iria com certeza fazer um estrago.
O Marcelo mandou aqui pra gente. Eu gosto de dia 3 de Jonathan Adams Jr. e Austin Watkins. É que eu falo, são nomes de dia 3. Lembrando que, assim, pessoal, eu não vou fazer live no dia 1, porque já tem bastante gente que vai estar fazendo. Eu acho que é legal prestigiar esse pessoal. Mas dia 2 e 3 de draft eu vou estar aqui ao vivo. Não sei se eu vou estar sozinho, não sei se vai ter mais alguém aqui comigo. Mas vou estar falando no dia 2 e dia 3 de draft, dando uma analisada bem legal nas escolhas que forem acontecendo. Então vai ser uma oportunidade aí da gente poder conversar bastante, interagir com a galera do chat. O Edu Feitosa mandou: Fala, Ornelas e Ober, será que agora os Ravens vão? A pressão em cima do Lamar por resultados pode ficar ainda maior se não conseguir boa campanha? Eu acho que sim, porque assim, o Lamar ele entrou contestado na NFL, porque existia muita crítica com não vai vingar no estilo da NFL, recebedor. Aí veio 2019 a temporada de MVP. Aí 2020 mais uma boa temporada, onde ele se desenvolveu muito mais como passador, que é algo que a gente não pode ignorar. Não existe mais essa narrativa de que ele não sabe passar a bola. Eu acho que assim, os jogos onde ele depende mais do braço dele são jogos onde a gente vê que ele ainda não tá lá, mas que ele está melhorando. Eu acho que em jogos onde ele usa pouco as pernas, ele expõe o fato de que ele ainda está se desenvolvendo como um bom passador. É uma coisa que eu falo muito em grupos e tudo mais, mas que ele está numa crescente bem legal. Eu acho que ele tem a parcela dele ali de responsabilidade por ser quarterback e tudo mais, mas o ataque como um todo tem que ser melhor também. O Jonathan mandou: Ravens não fica atrás dos Steelers e a defesa do Browns está ficando cabulosa. Uma das mais difíceis. Ficando cabulosa. Uma das divisões mais difíceis. Sim, a AFC Norte talvez seja a divisão mais pedreira, assim, porque são 4 times bons, ou 3 bons e um com potencial, que nesse caso seria o Bengals. E o Ferrarini mandou: a piada da divisão tá só o Bengals. Antes era Browns e Bengals. Assim, se eu tivesse que escolher hoje, assim, tipo assim, esse é meu favorito, eu escolheria o Cleveland Browns. Porque é um ataque organizado, é uma defesa organizada e é um time que bateu de frente nos playoffs até quando foi eliminado, jogou bem. Acho que ainda falta uma coisinha ou duas ali. Talvez o Lamar Jackson seja o Lamar Jackson não, o Baker seja o fiel da balança ali quando o jogo aperta, porque ele não é um mega quarterback. Mas assim, hoje eu vejo Browns, Steelers e Ravens estão no mesmo patamar e o Bengals ali como quarto, mas é um time que eu acho que ele vai arrancar uma vitória aqui e uma vitória ali dentro dessa divisão, que é o que pode embaralhar um pouco. A gente tá aqui com quase 1 hora de live já, o P. Dias mandando: um erro dos Ravens só faz o Lamar passar quando o jogo tá perdido, assim fica difícil, ele não é o Aaron Rodgers. Inclusive, em 2019, quando o Baltimore foi eliminado pro Tennessee, essa foi uma das coisas que eu mais bati no martelo. Baltimore desistiu do jogo terrestre muito rápido, porque ficou atrás do placar rápido, vamos dizer assim, e abriu mão de correr com a bola, que é o carro-chefe da equipe. Então você não estava numa situação ainda tão emergencial de pontuar, pontuar, pontuar. E isso, como a gente falou, ainda mais em 2019, quando ele ainda estava melhorando esse aspecto como passador. Eu acho que ele, como eu falei, está melhorando, mas ainda precisa melhorar. Esse pode ser um bom ano para ele voltar e mostrar que está melhor nesse quesito. Mas assim, agradecer o pessoal já que veio aqui participando do chat. A gente teve bastante gente hoje. Ober, antes da gente acabar, você tem algumas considerações finais aí dessa equipe de Baltimore, do draft? O que você espera? É Mac Jones na 3 ou não? Dá para ir. Cara, assim, sobre o draft, espero que Eric De Costa surpreenda-nos. E sobre o Baltimore, vivendo uma grande ilusão todo ano. É um time que é apaixonante, é um time que, sinceramente, faz jogos muito bons e jogos muito ruins. Mas essa é a graça, né, de torcer e gostar de futebol americano, porque realmente o Baltimore traz isso na sua essência. Vamos torcer para que ele ganhe, né? Vamos torcer para que chegue no Super Bowl. Eu ficaria muito feliz. Inclusive, bem rapidinho, o título de Super Bowl foi o primeiro título que eu vi de um time meu, porque, pô, gremista, né? Eu tenho 23 anos, embora a cara de 85. O Super Bowl de 2012 foi o primeiro título de um time que eu torcia, que eu vi. Então, só depois o Grêmio foi ganhar alguma coisa. Então, acho que por isso eu estreitei alguns laços aí com o Baltimore. Sou muito feliz de poder torcer para essa franquia. Gosto muito, então. E coloco todas as minhas fichas no Lamar Jackson. Acho que é uma temporada que ele vai poder se afirmar novamente. Vem de 2 temporadas excelentes.
e agora é o momento para ele provar que ele é o top, realmente um dos tops aí da posição da NFL. E ele tá chegando aí em mais uma temporada, é o quarto ano dele na NFL agora. Então, e ano que vem ele estará teoricamente no mercado, se Baltimore não ativar o contrato de quinto ano, mas eu acho que deve ativar eventualmente. E ele pode ali começar uma escalada para ser um dos caras mais bem pagos da NFL. A gente sabe que o salary cap esse ano teve uma queda, foi para 182 milhões, mas nos próximos 2, 3 anos vai ter um crescimento muito grande. E o Lamar tá ali junto com o Josh Allen para ser um dos caras que vai conseguir esses contratos assim gordos com esses novos valores. Agradecer o pessoal do chat que participou até agora. O Marcelo Hipólito, para fechar, mandou: acreditamos em De Costa. Essa tem que ser a filosofia, assim como os torcedores de Miami acreditam em Chris Greer e em suas decisões. Uber, queria agradecer de verdade por você ter participado aqui. Foi um convite de última hora, mas você se colocou à disposição para participar. Já te convido para pós-draft a gente bater um papo de novo do que o Ravens fez. Eu acho que vai ser bem legal a gente poder falar sobre tudo isso. Pedias, deixa só a gente fechar aqui com o Uber, que aí eu pego uns minutinhos para a gente terminar de responder qualquer dúvida do chat e aí eu já falo sobre Pro Days, inclusive. Bom, obrigado. Bom, eu ia falar suas considerações finais e faça o seu jabá. Então, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez ao Ornelas pelo convite. Eu fico muito feliz de poder estar conversando de futebol americano. A gente sabe que embora esteja crescendo no Brasil, pessoas que gostem de futebol americano ainda são um pouquinho raras, pelo menos, principalmente para quem mora no interior. Eu moro no interior do Rio Grande do Sul, então é bem difícil de encontrar gente para conversar aqui. A gente acaba se interligando muito com um grupo de WhatsApp, um grupo de Facebook e Instagram. Então, realmente, obrigado, Ornelas, aí pelo papo. Obrigado a todo mundo que assistiu esse papo, que veio para cá, mandou as perguntas, participou. Acho que esse engajamento é muito importante. E convidar vocês, para quem curte futebol americano, a gente sabe que off-season, agora por causa da pandemia, não tem jogo em lugar nenhum, mas quando há off-seasons da NFL e a gente tem o futebol americano aqui no Brasil sendo praticado, campeonatos estaduais, campeonatos regionais e nacionais, fica o convite para você conhecer através do site www.futebolamericanobраsil.com.br. É só chegar lá no Instagram também, Futebol Americano Brasil, segue a gente lá, que a gente tenta cobrir o máximo de vertentes possíveis, não é só o futebol americano do Brasil. A gente lá não fala tanto de NFL, já tem gente muito competente como o Ornelas fazendo isso. A gente fica falando mais de futebol americano brasileiro especificamente, mas fala de Portugal, de Japão, do Uruguai, de vários lugares. Sim. Bem bacana também, e algumas matérias especiais também para quem curte futebol americano também um pouco fora das quatro linhas. Então, obrigado mais uma vez, Ornelas, uma boa noite, um ótimo domingo para todos vocês e um draft excelente, que Baltimore saia com esse draft aí encaminhado para o Super Bowl. Bom, obrigado de novo, Uber. Acompanhe o trabalho do pessoal do futebol americano no Brasil, é um trabalho muito bom. Além do Brasil, falam de outros países também, que é um trabalho sensacional. Tem até matéria minha lá sobre estatísticas do futebol americano brasileiro também. Fiz para a primeira descida e o Riffel colocou lá no site também. Foi uma coisa bem legal da parte dele. Uber, obrigado de novo. Você está convocado para voltar aqui após o draft, ok? Onde a gente vai falar um pouco mais. Obrigado e até a próxima. Até mais. Bom, pessoal, voltamos aqui para a tela solo, né, da nossa live, que ainda não foi muito usada. Estou sempre tentando trazer gente para poder bater um papo aqui, fazer uma interação mais legal. Rapidinho, só para responder a pergunta do P. Dias, o Pro Day de Clemson, ele aconteceu um pouco antes de eu ter autorização da NFL, que é uma autorização, uma credencial de imprensa. Então eu não pude participar, porque na verdade eu não estava autorizado ainda, né? E foi até uma coisa bem, bem engraçada, porque a maior parte dos Pro Days que eu não participei foi porque eles aconteceram antes de eu ter a autorização. O único Pro Day que eu participei e não consegui falar com ninguém foi de Ohio State, que eu até falei sobre isso na live com o Rafão. Foi o único, assim, que foi realmente complicado de falar com o pessoal, porque não teve espaço para muita gente fora da mídia americana. Mas as entrevistas estão acabando. Saiu entrevista hoje, ainda sobre Pro Day. A gente vai ter mais 3 ou 4, se eu não estou enganado, até o final até antes do draft. A minha ideia é soltar todas antes do draft. Você pode acompanhar lá. São quase 60 faculdades entrevistadas. Mais de 100 jogadores. Depois eu vou fazer a conta certinho. Passando o draft, eu vou postar algumas entrevistas com head coaches também. Foram 11 entrevistas com head coaches do college football, que foram ali uma oportunidade bem legal de poder falar um pouco sobre o ano da pandemia
como que foi para as faculdades, para os treinadores lidarem com todos esses problemas. A última aqui do Marcelo, eu vi um mock que o Cornell Powell saía na 7ª rodada. Acho que isso é minimamente possível. Acho que ele tem potencial para ser até um pouco antes. O Cornell Powell é um bom jogador. Esperava-se talvez que ele tivesse ido para o draft há um pouco mais de tempo. Então talvez isso derrube um pouco de valor dele. Mas acho que ele está ali sendo um bom jogador de 6ª, 7ª rodada. Eu particularmente acho que depois da 5ª, qualquer jogador que você escolhe, ele está numa boa situação para o seu elenco. Porque não é um cara onde você tem ali tantas expectativas para ser um jogador titular, mas é um cara que você acredita que aquelas 2, 3 características que se encaixam e que seu time gosta, você consegue desenvolver ainda mais elas. Um exemplo que eu gosto muito é o Preston Williams, do Miami Dolphins, que foi um cara que não foi draftado, inclusive assinou na Free Agency dos calouros, né, em 2018, se eu não estou enganado. E foi um cara que tinha ali boas características, principalmente como recebedor de fundo de campo, um cara muito alto, mas que tinha uma velocidade bem legal. Em Miami, conseguiu desenvolver isso um pouco mais e trazer outras características para ele. O P. Dias também mudou. Acho que ele e o Amari Rodgers vão sair antes. O Amari Rodgers sai antes. Eu acho que as pessoas têm ali uma concepção um pouco ruim do Amari Rodgers. Não é um recebedor ruim. É um cara também com suas limitações, mas coloco aí também começo de dia 3. É um cara de 4ª, 5ª rodada. E a gente deve ver esses jogadores, principalmente na pré-season, sabe? A gente vai ter a volta da pré-temporada esse ano, vão ser só 3 jogos ao invés de 4. Então a gente vai ter ali esses jogadores participando mais, a gente vai poder ver eles em ação, as equipes vão poder ver eles em ação, e isso é muito importante para ter uma avaliação melhor do que eles podem ou não podem fazer. E eu vou fechando por aqui, queria agradecer todo mundo que participou. Antes de começar a live, a gente já tinha batido a meta dos 50 seguidores. A gente teve ali mais 4, 5, 6 pessoas durante a live, foi muito legal. Até o draft. Amanhã a gente tem live, amanhã a gente vai falar sobre o Miami Dolphins. Terça-feira eu não sei se a gente vai ter live, ainda estou pensando e vendo se eu consigo fazer a live na terça-feira. Na quarta-feira, estou para confirmar, mas deve rolar um mock draft primeira rodada. Eu e Matheus Pinheiro, narrador dos canais ESPN, meu parceiro lá na primeira descida. A gente deve fazer um mock draft de primeira rodada. Vai ser um ping-pong bem legal. Eu faço a primeira escolha, ele faz a segunda e vice-versa. Vocês vão poder participar. E na sexta e no sábado, eu venho com o draft dia 2 e draft dia 3, que aí vão ser lives um pouco mais longas, mas onde a gente vai falar bastante sobre quem os times estão escolhendo, vai dar uma analisada bem rápida em cada um deles, tá bom? Obrigado a todo mundo que participou até agora. Valeu, até a próxima. Se quiser me seguir nas redes sociais, estão todas aqui na descrição.